tese de Ptolomeu. Você observa vários fatos que constrói uma tese, né? O Copérnico construiu uma tese antagônica. Já não é a Terra que está no centro. Quem está no centro é o Sol. Isso foi um grande problema, né? Teve até o Galileu teve que apurar, porque o sentimento na época não aceitava a tese de que o Sol era o centro. A Terra era o centro, era uma coisa da igreja, né? No caso aqui, o que está em curso são duas teses antagônicas. Duas teses antagônicas. A tese do mensalão tenta matar a tese já confessada por todo mundo, passível de punições ou de propósito. Nós vamos entender esse propósito mais para frente. Só mais uma coisa ainda nessa introdução. Como nós chegamos à tese? Nós chegamos a essa tese com muito trabalho. O jornalismo, embora hoje esteja se transformando num negócio de pura propaganda, que alguns editores que se julgam bem-aventurados, eles têm tudo na cabeça, ganham alto salário, tudo na redação, com teses prontas, mandam o repórter para tirar confirmações das teses que eles têm na cabeça. O jornalismo não é esse, o jornalismo popular não pode ser esse. Uma coisa complicada como essa tem que ralar. Nós estamos, a Lia, assim nessas matérias comigo e eu, há mais de um ano, a Lia quase de tempo integrado, há um ano trabalhando nisso. Nós lemos todos os documentos básicos e estamos tendo ajuda de companheiros, cito aqui a Andréa, mulher do seu lado, que está livre desse processo por necessidade de defender sua dignidade, que está debruçada sobre esse processo há anos e que tem nos ajudado muito para entender o que está acontecendo. Porque o pilar dessa história é o mensalão. E por que nós chegamos à conclusão de que ele é falso? Sobre o desvio de dinheiro do Banco do Brasil, existem os seguintes fatos. Tem 3 auditorias monstruosas em termos de papel acumulado, de relatórios feitos. Elas ocupam quase metade das 50 mil páginas da ação penal 470. Eu afirmo aqui, colocando em xeque aqui, desafio qualquer um desses ministros do Supremo a me contestar, que o exame que o Supremo fez desses autos é precário. Eles dizem que o Banco do Brasil é uma bagunça. Eu digo, só pelo exame desses autos e vendo a confusão da organização desses autos, eu afirmo aqui, o Supremo Tribunal Federal transformou esses autos numa bagunça e não os estudou direito. Por quê? Das 3 auditorias, em nenhum momento das auditorias está escrito que houve um desvio de recursos do Banco do Brasil. Nenhuma. Eu afirmo aqui, extrapolando, é evidente que eu não li todos esses apensos, mas eu já li suficientemente, nós já acompanhamos e sabemos o conteúdo, o tom de todos eles, pela amostragem tão extensa que nós examinamos. Eles dizem assim: existem indícios de que os serviços pagos pela VisaNet não foram realizados. Muito bem, está cheio de indícios de que poderiam não ter sido realizados os serviços encomendados pelo Banco do Brasil e pagos no dia da VisaNet. Qual seria a forma de um processo judicial que não fosse medieval como esse? Na Idade Média, as bruxas eram condenadas apenas a partir da confissão que faziam. Você pegava, punha no pau, torturava, ela confessava tudo. E tinha parte do demônio que mandou matar fulano, que envenenou ciclano, que voava em cima da vassoura todo dia,
atemorizar os outros, etc. A justiça moderna inverteu a situação disso. Para acusar alguém de um crime, primeiro é preciso mostrar a materialidade do crime. No caso, a materialidade do crime seria provar que existiu o desvio de recursos contra o Brasil e depois ir atrás do culpado. O Supremo Tribunal Federal inverteu a situação. Ele saiu atrás do culpado, escolheu desde o início o tesolato, como eu vou mostrar na terceira parte, escolheu desde o início o tesolato para apontar o culpado, por ele ser petista, tenho quase plena convicção disso, e só apenas por isso, e não se preocupou em provar que os recursos tinham sido gastos efetivamente. Vou dar uma prova para vocês. Nós já temos, vamos mostrar, não nessa revista aqui, na revista seguinte de janeiro, que se fosse verdade que esse dinheiro foi desviado, quem tinha que sido chamado a depor obrigatoriamente era a Rede Globo de televisão, que recebeu grande parte desse dinheiro. Nós vamos mostrar os recibos do dinheiro que o Marco Valério depositou, depósito em conta corrente da TV Globo, da agência DNA do Marco Valério, que é acusada de ter feito desvio. Se foi desviado para o PT, como eu disse, não pode estar na conta da Globo, a menos que a Globo seja parte da trama. Não é isso? Mas está lá. E mais, eu acho que a Globo não é parte da trama, porque está lá. Foi posto anúncio no Fantástico, foi posto anúncio no Faustão. Nós vamos mostrar no próximo número essa programação. E não foi só na Globo, foi na SBT, foi na Rede TV, foi na Folha de São Paulo, no Jornal o Globo do Estado de São Paulo. Foram distribuídos prêmios, sim. Todo ano o Banco do Brasil distribui 50 carros, 400 viagens para a Costa do Sauípe, mais 400 viagens para qualquer canto do Brasil, para o casal, com o prêmio do cartão ouro do Banco do Brasil. Existem os nomes dessas pessoas que receberam os carros, que fizeram as viagens, que estiveram na Costa do Sauípe. O Banco do Brasil pagou o Guga, pagou a Shelda, pagou a exposição de arte aqui do Banco do Brasil, a exposição de arte da África, uma das maiores exposições sobre a arte da África, já feita no Brasil. Nós publicamos a lista de todos, um por um, inclusive uma lista que a Visanet apresentou. Vamos agora fazer nessa próxima edição um detalhe para mostrar sim essas provas contundentes como essa, o dinheiro depositado na conta da Globo, o dinheiro depositado na conta de várias outras empresas pelos serviços prestados. Como é que pode esse dinheiro ter ido para essas empresas todas, para eventos que são públicos de modo amplíssimo, e o STF dizer que esse dinheiro foi desviado? Porque ele não quis ver se tinha havido desvio. Ele quis ir atrás do criminoso antes de provar a existência do crime. É que nem você dizer, ele quiser descobrir o assassino do Papa sem ver que o Papa está vivo. O Papa está vivo, é absurdo você sair perseguindo o assassino do Papa. Assim como é absurdo você ir perseguir os desviadores do dinheiro do Banco do Brasil sem antes provar que existiu o desvio de dinheiro do Banco do Brasil. Então, esse é um absurdo. É um absurdo. Que eles construíram a partir dos chamados indícios. Eles inventaram a teoria. Essas pessoas acusadas são importantíssimas. São banqueiros. São o Aires Brito, que é um poeta. Me dizem que é mau poeta, não conheço essa coisa. Ele se meteu a física, e física eu entendo um pouco. Então agora, no próximo Retrato do Brasil, vai sair uma matéria falando sobre o Brito está falando sobre mecânica quântica. Ele é um ignorante. Ele teve um delírio ele foi endeusado
presidente do Supremo, ele teve um delírio. Estou falando isso assim, para uma pessoa que tem pouco menos de idade que eu, tenho 73, eu tenho 70, e devia se mancar, porque eu acho que ele teve um delírio. Quando ele escreveu no site do Supremo o seguinte: ele construiu uma entidade, Banco do Brasil para Pracinha Elizabeth, para dizer o seguinte: as grandes entidades do Brasil, a União, a Câmara dos Deputados, o Banco Central e essa entidade, Banco do Brasil, Elizabeth, com um tracinho juntando os dois. E aí nós perguntamos nessa edição aqui, que nós dizemos que o Brito teve um delírio. Ele foi tomado assim de um ufanismo e falou uma quantidade de abobrinhas. Isso eu digo que se eu tivesse aqui, eu teria para ele também, não tenho a menor dúvida. Que foi se construir uma entidade, Banco do Brasil Elizabeth. A pessoa, vocês, muitos aqui são bancários, sabem que a finança no mundo de hoje é uma das coisas mais importantes. Não é, inclusive, a favor dos interesses do povo, sabe? Porque os grandes financistas dominam o mundo. A VisaNet é um desses oligopólios do dinheiro classificado a nível global. Ela construiu aqui no Brasil a Companhia Brasileira desse Pagamento, que é uma empresa que ela controla em associação com o Bradesco. O Banco do Brasil é um coadjuvante, embora tenha ganho bastante dinheiro por isso também, e montou aqui um esquema. Esse esquema que ela montou é que o Barbosa, o Aires, Brito e vários juízes não quiseram nem entender. Nós explicamos nessa revista aqui qual é o esquema. Quer dizer, a VisaNet, ela juntou aqui adversários comerciais. Nascer Companhia Brasileira de Pagamentos estão o Bradesco e o Banco do Brasil vendendo cartões dela, mas cada um vendendo o seu em concorrência. O contrato que ela assinou com o Banco do Brasil, na época do Fernando Henrique, o contrato de 2001, montou uma estrutura que permitia que, sem haver contrato entre a VisaNet e a DNA, e sem haver contrato entre o Banco do Brasil e a DNA pudesse fazer a propaganda dos cartões de bandeira Visa do Banco do Brasil, mediante pedido do Banco do Brasil e pagamento da VisaNet e contabilização pela VisaNet. Então tem uma série de confusões de um contrato de 2001 decorrente da estrutura do mercado financeiro de hoje, da estrutura dos cartões, que são monopólios de entidades internacionais poderosíssimas. Para vocês terem ideia, o faturamento dos cartões de bandeira Visa no mundo é cerca de 5 trilhões de dólares. O faturamento dos cartões de bandeira Visa no Brasil em 2004, o dinheiro que circula nos cartões foi de 500 bilhões de reais. O dinheiro que nós estamos falando é 1 milésimo de dinheiro que esses cartões dedicam para a propaganda. Certo? Então, o Banco do Brasil, o STF, não quis entender o problema, porque não era esse o interesse dele. Ele estava interessado em condenar. Por isso que ele fez assim. E agora nós entramos na construção da peça. Como é que o Barbosa explicou isso? Nós, que tínhamos feito a matéria em fevereiro, não estávamos atentos ao julgamento ainda, nem o Barbosa despertava para nós muita assim, interesse, mas já tínhamos uma desconfiança, porque quando o Barbosa fez o seu mecanismo de aprovação disso no Supremo lá atrás, aceitar a denúncia, a revista Veja o transformou no maior juiz da história do Brasil.